Bom dia, segundou, estamos entrando na mais uma semana na reta final da eleição do segundo turno e hoje aqui ao meu lado o jornalista Nando Medeiros, que está comigo apresentando mais um programa Brasil da Esperança, que faz parte da coligação da Rede Povo de Comunicação. Integra aí vários... Olha o Nando aqui. Bom dia, Nando. Integra vários blogs, integra também o jornal Brasil do PT. E hoje nós vamos ter uma jornalista, sua colega, Nando, a Miriam Lacombe. Ela escreveu algo assim que há muito tempo eu tenho pensado, você também, com certeza, mas ela conseguiu sintetizar de forma assim muito clara realmente o que aconteceu, porque esse fenômeno fascista do Bolsonaro foi criado, e como foi criado e como ele é sustentado. Depois nós vamos ter no Jornal do Brasil, que entra no ar daqui a pouquinho com a Amanda Guerra e o Fernando Brasil, uma entrevista com Lindbergh Farias, que foi reeleito, deputado federal, volta para o Congresso. Ele estava anteriormente no Congresso Nacional, depois foi para a Câmara Municipal, agora volta para o Congresso. Ele que é o líder daquele movimento dos caras pintadas, lá de 1992, que derrotou e derrubou o Collor de Mello. Lindbergh fala sobre a visita do Lula na Baixada Fluminense. Também tem uma declaração de agradecimento da deputada reeleita Márcia Lia, que está indo aí para o seu terceiro mandato de deputado estadual. Importante então, Nando, você que dá o seu bom dia. Eu quero agradecer também ao Anderson Zoreia, que está na nossa técnica produção. Agradecer também aqui sempre a gentileza da nossa colaboradora Alessandra com a água, o cafezinho. Está tudo pronto, né, Nando? Tudo pronto. Bom dia, José Alfredo Carvalho. Bom dia, amigos e amigas. Antecipadamente peço desculpas pelo uso da máscara e pela dificuldade de falar, mas fiz uma cirurgia na sexta-feira bucal, estou com um pouquinho de dificuldade, mas estamos aqui na área, só pedir desculpas a você, tá bom? Desejar um bom dia, um ótimo início de semana e muita informação, muito debate, muita análise no programa Brasil da Esperança de hoje. Tamo junto e misturado, José. É isso aí, com muita fé, com muitas novidades sobre a campanha, sobre o desenrolar do nosso maior líder, Luiz Inácio Lula da Silva, como está preparando essa semana, a agenda. Nós também vamos falar com o coordenador da nossa macro-região, Gilson Pelisário, que é vereador em Franca, e que vai dar aqui também informações muito importantes para a militância, de como nós estamos tratando essa semana e as próximas em relação à campanha organizativa e operativa. Vamos aguardar. Anderson, se tiver o link já do Jornal do Brasil, você pode chamar a Amanda. Só mais um minutinho que ele está vendo lá. A gente vai comentar também, né, José, ao longo do programa Brasil da Esperança de hoje, toda a movimentação da campanha, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi às ruas, foi acolhido por multidões por onde passou, esteve em Minas Gerais pela primeira vez agora, nessa segunda etapa, né, nesse trabalho para o segundo turno, foi acolhido, recebeu o apoio do prefeito de Belo Horizonte, um apoio bastante importante, né, dos mineiros, mais uma vez, já que em Minas ele teve uma votação fantástica, não é? Maravilhosa. Enfim, tem muita coisa para a gente debater, muita coisa para a gente discutir, muita coisa para a gente repercutir. Teve um caso no Ceará também, viu, José, que eu fiquei espantado. Um ex-jogador do Ceará, logo que saiu o resultado das eleições, ficou revoltado. Ele não entendeu por que o Lula ganhou no primeiro turno, não é? E aí ele escreveu nas redes sociais dele um negócio que me deixou chocado, não é? Muito chocado, e a gente consegue entender exatamente a medida do amor e do ódio, né? Porque muita gente fala
em amor, todo mundo ama todo mundo, parece época de Natal, né, José? Todo mundo fica com o coração bonzinho. Mas, na verdade, a gente sabe que tem um lado do amor e tem um lado do ódio. A gente vai tentar entender melhor essa situação também ao longo do programa de hoje. Bom, se tiver no ponto, a gente já aguarda e entra ao vivo com o Jornal do Brasil. Enquanto isso, é bom que você fala isso, viu, Nando? Porque teve um embrião disso tudo, né? Algo que foi gestado, algum momento começou a se fortalecer todo esse processo. E este podcast da jornalista, sua colega, Amília Lacombe, ela vai traduzir isso. Opa, eu acho que nós vamos entrar ao vivo agora, né? Agora sim, vamos lá. Lá com a Amanda Guerra. Amanda aí, vamos lá. Não é o Nando Medeiros. Será que está certo o som lá, né? A gente ia ter um retorno baixinho, né? Ou não? Vou ver. Bom, fica aí, cara. Né? O tempo todo tem uma surpresa aqui, tem uma agenda nova entrando e a gente está transmitindo para deixar você por dentro de tudo aqui pela Rede Povo de Comunicação. A gente começa conversando sobre isso com o editor do portal de notícias do PT, o Fernando Brasil. Ele vai fazer para a gente um balanço dos atos de campanha do Lula que agitaram aí o país já nessa primeira fase do segundo turno. Bom dia para você, Fernando. Muito bom dia, Amanda. Bom dia para a Márcia e para a Lúcia, nossas intérpretes de Libras e o pessoal que já está acompanhando a gente aqui no jornal PT Brasil. Pois é, Amanda, esse segundo turno começou bastante agitado, né, com esse clima aí de convocação do ex-presidente Lula para a militância do partido e para os simpatizantes e para a população em geral para tomar as ruas, porque a eleição se ganha nas ruas, conversando com as pessoas, com os indecisos, né, com aqueles que até se abstiveram ali no primeiro turno de votar nessas eleições. E na quinta-feira, Lula deu sequência aí a uma extensa agenda de atos e comícios, e começando por São Bernardo. Todos esses atos aí que eu vou citar aqui foram cobertos aí pelo site do PT. A primeira cobertura ocorreu na quinta-feira, lá no seu berço político ali em São Bernardo. Lula começou o comício dando dura resposta às ofensas de Bolsonaro contra o povo nordestino, dizendo para que não votem nesse monstro, uma criatura que teve a coragem aí de chamar uma parte dos eleitores do ex-presidente Lula de analfabetos. E Lula apontou que o fato de uma pessoa não saber ler nem escrever decorre diretamente da falta de investimentos em educação, algo que esse desgoverno Bolsonaro conhece muito bem, né? Haja vista aí os recentes cortes que praticamente zeraram as verbas das universidades e dos institutos federais, né? Na sexta-feira, o Lula levou uma multidão para as ruas de Guarulhos e a gente também deu aí uma segunda matéria sobre essa visita, fizemos a cobertura aí. É uma outra cidade que integra um importante colégio eleitoral, né, que integra a região sudeste. E do mesmo jeito que Lula fez em São Bernardo, ele alertou para as consequências dos cortes de Bolsonaro na educação e lembrou que o Auxílio Brasil, hoje em R$600, só vai durar até o fim das eleições. Ele também condenou outro estelionato eleitoral cometido por Bolsonaro, que é a retenção dos preços dos combustíveis através dessa pressão, né, em cima da Petrobras para que não aumente nada nas bombas até o dia 30 de outubro. Segundo Lula, ele está utilizando a eleição para fazer tudo aquilo que ele deveria ter feito antes, ou seja, durante o mandato dele, né, que ele não governou, e o preço da gasolina, do diesel, não precisava ter chegado onde chegou, disse Lula, né? Chegou porque a gente não tem governo e porque esse governo não teve responsabilidade, né? Lula lembrou que no seu tempo da presidência a gasolina custava R$ 2,60, mesmo com o barril do petróleo lá fora custando quase $150, $147 para ser mais exato. Claro que naquela época é bom lembrar que os preços dos combustíveis não eram atrelados aí ao dólar como são hoje.
pelo preço de paridade de importação, né? O famigerado PPI, que tornou-se aí um grande instrumento para a geração de lucros acionistas, a maior parte deles acionistas estrangeiros, enquanto o povo continua pagando gasolina cara nas bombas, né? Então é importante notar que em cada um desses comícios, o Lula faz sempre uma questão de fazer comparações ali entre o seu governo, as conquistas dos seus governos e do governo da ex-presidenta Dilma, para o povo brasileiro, e o de Bolsonaro, que retirou essas conquistas e castigou o trabalhador com a oferta de subemprego e o congelamento do salário mínimo, além de uma inflação completamente fora de controle, especialmente a dos alimentos, né? E aí, no sábado, Lula desembarcou, chegou com a sua comitiva em Campinas, onde, de costume, ele concedeu uma entrevista coletiva ali antes da caminhada, e também a gente deu uma matéria sobre essa visita lá em Campinas. Lula também manteve o tom de convocação ali e avisou que a militância não pode dar trégua nas mobilizações de rua e nas redes em busca de voto, em especial daqueles que estão indecisos, como eu falei aí. Diferentemente do tom belicoso de Bolsonaro, raivoso, né? O Lula falou de um modo muito generoso sobre como o Estado de São Paulo o acolheu, né? E permitiu ali que ele se tornasse o líder que ele virou e até chegar à presidência da República. Então ele tem um tom ali de agradecimento muito especial a São Paulo por ter permitido Lula virar quem ele virou, né? Ele também enfatizou que é preciso devolver a esperança de um futuro de dias melhores para os nossos jovens, com novas oportunidades de estudo e de trabalho. E sugeriu que se faça um debate amplo, com a participação das universidades, dos empresários e dos próprios trabalhadores, para que a gente encontre caminhos aí para gerar empregos de qualidade para os jovens. Ao lembrar que a formação dos jovens terá prioridade máxima num governo seu, Lula destacou que não existe na história da humanidade nenhum país que se desenvolveu sem antes investir em educação e ciência e tecnologia. E aí ele elencou vários outros projetos do seu plano de governo, propostas que foram amplamente debatidas com a sociedade, como a geração de empregos por meio da retomada do PAC, né, que irá reativar obras paralisadas, a criação do Ministério dos Povos Originários para atender os indígenas, a volta do Ministério da Cultura, inclusive como um importante polo de geração de emprego, né? Ele quer transformar a cultura numa indústria para gerar emprego no país, né? Um povo sem cultura perde a sua identidade, disse Lula, e ele passa a ser tratado como gado. E nós não somos gado, como pensa Bolsonaro, né? No domingo, ele chegou em Belo Horizonte, e ali em Minas Gerais, né? Também outro importante colégio eleitoral. Lula ressaltou o papel fundamental que as mulheres terão no seu governo, não apenas estando no centro das políticas públicas na área social, mas também na própria gestão do executivo. E defendeu que mulher e homem têm que ter trabalho e salários iguais. Como a gente sabe, Minas é um importante reduto eleitoral ali, e foi onde Lula venceu no primeiro turno, lá com uma diferença de quase 5 pontos sobre Bolsonaro, com tendo mais de 5,8 milhões de votos. E essa estratégia agora é de ampliar essa diferença, garantindo aí uma vitória ainda mais folgada. É muito importante que o Lula vença com o maior número de votos possíveis de diferença para dissipar qualquer dúvida aí sobre a lisura do processo eleitoral e calar aí a senha golpista de Bolsonaro, né? Mas para isso vai ser necessário manter o foco aí na obtenção dos votos, combater as fake news pelas redes sociais, sempre que possível com postagens propositivas e argumentos que permitam às pessoas comparar aí o desastre que é o desgoverno Bolsonaro e os legados do PT, que foram responsáveis aí por um período de prosperidade econômica no Brasil. É preciso sempre lembrar isso até para gerações que não têm ali muita lembrança, né, Amanda, do que foram os governos Lula e Dilma, né? Na terça-feira ele deve, inclusive, visitar municípios da Baixada Fluminense, né? O deputado eleito Lindbergh Farias deve falar sobre isso aqui. Lula também falou ontem que ele vai fazer mais atos em São Paulo, que vai voltar a Minas e que vai ainda ao Amazonas e Alagoas. Então, ou seja, a gente pode esperar uma campanha muito intensa nessas próximas semanas, até o próximo dia 30 aí, a gente vai ter de continuar nosso papel de conscientização
de por que a candidatura Lula-Alckmin é a única que pode recolocar aí o país de volta ao trilho do desenvolvimento e superar esse período aí de tempo, um tempo de ódio, de abandono e de fome, Amanda. É isso mesmo, Fernando. A campanha continua linda, com o povo ocupando a rua, ocupando as redes também, como você falou, espalhar, né, a verdade, ações aí propositivas, contar essa história também para os mais novos, que a gente sirva de guardiões aí dessa memória, né, que a gente explique como era tratada a educação pública, como era durante os governos do PT. A gente vai fazendo esse trabalho aí, toda a militância junto, que é fundamental, e a gente consegue um resultado muito bom no dia 30. Obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Bom dia, bom trabalho. A gente se vê de novo amanhã, hein? Bom trabalho, bom dia, Amanda. Será uma semana longa de muita campanha. A gente se vê amanhã. É isso aí, até amanhã. Você que acompanhou agora o comentário do Fernando Brasil sobre essas mobilizações, né, sobre a campanha do presidente Lula, você encontra todas as matérias em pt.org.br. Dá uma passadinha logo de manhã no portal de notícias do PT e acompanhe as notícias. E também aproveite para visitar todos os nossos canais da Rede Povo de Comunicação. Você encontra tudo por pt.org.br. Deixa eu dar bom dia aqui para o Isandro Costa, dizendo aqui que o Amazonas é Lula presidente do Brasil. Aí o Fernando adiantando que vai ter essa agenda também no estado, viu, Isandro? Antônio Enedino da Silva, estamos com o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Bom dia para Alberto Quironi, lá de Boa Vista, Roraima. Vicente Godo também está com a gente aqui. Jeanette Marzola, também torcendo aqui, ó. Bom dia, companheiros de luta pela democracia, buscando unir força, confiança e lealdade à causa popular e dos trabalhadores. Mais próspero, bom dia Samuel Félix também. Aide Vieira Ramos está aqui com a gente. Carvalho Everaldo, de Santarém, no Pará. Como faço para presentear um quadro para o meu presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, tem presente aqui pro presidente. Carvalho Everaldo quer saber. Eu vou descobrir, eu já te falo. Alberto Quironi diz que o objetivo agora são os 365 mil inscritos. Lembra quando nossa meta era 350 mil, Alberto Quironi? Pois é, estamos subindo aí, vamos dobrando essa meta. Josi Negreiros, bom dia. Ela comemora aqui a entrevista com o Lindbergh Farias hoje, nosso deputado federal no Rio. Alexandre Silva, Anderson Nunes, Peter Macri também com a gente. Marta Jerusa, parabéns ao deputado Lindbergh Farias por sua linda vitória. Isso é o Brasil que ganhou. Volta PT, volta Lula presidente. Bom dia para você, Vera, que também comemora aqui a entrevista com o Lindbergh. Betina Printes também dá bom dia aqui pra gente. Temos que observar, ó, muita fake news nos grupos de WhatsApp, como em 2018. Temos que denunciar, exatamente. Todos os canais, todas as redes sociais têm o canal de denúncia, né? Então você faz a sua denúncia ali, que é fake news, que é motivo político, e continue espalhando a verdade. Só isso, não batam boca com quem está espalhando mentiras. Paulo Roberto Carneiro, lá de Belo Horizonte. Você estava lá? Aqui, ó, a caminhada só não foi maior porque algumas regiões amanheceram com chuva em BH. Conta pra gente se você foi lá, Paulo Roberto Carneiro. STV Brasil, bom dia, companheirada. Vamos de Lula e Haddad. O papai tá on. Forte abraço, petista de São José dos Campos, São Paulo. Arte Fabi também aqui, ó. Lindbergh, parabéns pela vitória. Vamos à derradeira agora. Digite 13, confirma Lula. André Luiz, olha só. Isso mesmo, onde Lula estiver, juntar o máximo de pessoas. Clodoaldo Santos também dá o bom dia, Leni Guerra, João Ricardo Roque também, ó, que é o Rio de Janeiro, por ser um exemplo mundial para o turismo, com acessibilidade, pode ser, né, com acessibilidade dos morros às praias, mas a melhor propaganda para o mundo vai ser essa possibilidade, ver esta possibilidade ao cinema nacional, recuperando aí, né, sua força e sua produção com as políticas públicas. Odair Lopes também está com a gente aqui, Francisco, André Luiz. O Alberto Quironi comenta aqui que a deputada estadual Beatriz Cerqueira foi reeleita deputada. Ela é do Rio também, Alberto Quironi, me conta. Nádia Rejane também está aqui com a gente. Mari Costa de Jesus também aqui. Vamos eleger Lula em nome de Jesus Cristo. Amém. Estado de Cuiabá, cidade Peixoto de Azevedo, lá em Cuiabá, é de onde está falando com a gente a Nádia Rejane.
Vera também dizendo que se Lula dança e pula com toda energia, nós temos que elegê-lo presidente do Brasil. Luiz Belforte, bom dia para você também. E é nesse clima de mobilização que a gente mostra para você agora como é que foi o final de semana da militância ocupando as ruas e pedindo Lula presidente. Porque não foi só por onde Lula passou que teve agitação não, viu gente? O povo foi às ruas de norte a sul do país, a militância está se organizando, ocupando ainda mais espaços aí durante este segundo turno das eleições. No último dia 7, sextou com Lula no centro da capital de São Paulo. Vai se queimar, hein? Vai se queimar, hein? Coisa bonita! Também em São Paulo, Marina Silva, recém-eleita deputada federal pela Rede, explicou durante a plenária de mobilização por Fernando Haddad, governador, e Lula, presidente, porque os dois significam democracia. Integral para poder trabalhar, para poder estudar. É democrático que um jovem tenha que ter medo de sair de casa para se divertir com medo de uma bala. Não é democrático, mas é muito democrático ter creches para combater o machismo. É muito democrático ter cotas para que todos os jovens tenham igualdade de oportunidade. É democrático que os indígenas tenham suas terras. É democrático que a Amazônia seja preservada. É democrático que se tenha uma casa para morar. E tudo isso tem a ver com Haddad governador e Lula presidente. A partir de agora, a democracia tem cor. A partir de agora, a democracia tem uma etnia. E a partir de agora, a democracia tem um movimento que tem Haddad, que tem Lula, que tem PDT, que tem Simone Tebet e que tem nós em legítima defesa da democracia. E neste sábado, enquanto Bolsonaro era vaiado por fazer uso político do Círio de Nazaré em Belém do Pará, as ruas da cidade foram tomadas por faixas em apoio a Lula, né? Aí pedido de socorro mesmo, Nossa Senhora, livrai-nos da fome, Lula presidente. E muita gente na rua aí também. Ali é a Fátima Bezerra, ela foi para o Círio de Nazaré. Olha só, Fátima, que maravilha. Estamos aí mostrando umas imagens de Belém do Pará neste final de semana, né, que tem o evento mais importante, religioso mais importante da capital do Pará, que é o Círio de Nazaré. No Nordeste, agora eu entendi, gente, no Nordeste, Fátima Bezerra, nossa recém-reeleita governadora do Rio Grande do Norte, ela segue aí na mobilização em favor de Lula. Essa foto que a Fátima aparece é no Rio Grande do Norte. No sábado ela esteve no Vale do Açu para agradecer pelos votos depositados em sua candidatura e pedir para ampliar a votação de Lula no segundo turno. Fátima Bezerra não para de trabalhar. O recém-eleito senador Flávio Dino, do PSB, também convocou o povo maranhense.
Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Pessoal, hoje sábado, adesivaço, bandeiraço no Maranhão inteiro, firme com Lula presidente. Campanha se faz na rua, com o povo, com alegria, com esperança. Dia 12, Lula, a esperança das crianças do Brasil. Vamos vencer! E faz o L, faz o coração grandão, desenrola, o Brasil tem jeito! E a cidade de Itaúna, na Bahia, também não quis ficar de fora. Aí é só um ensaio, vem Diego, vem o pessoal, ó. Eu quero mais, olha que coisa linda, emocionante, Rui, olha o que está acontecendo, o pessoal está chegando aí na imagem, o Brasil inteiro, estão ligando pro presidente Lula, o Lula vai assistir ao vivo, vai ser emocionante, aí não vai ter jeito, vai chorar, eu tenho certeza. Cadê Diego? Cadê o pessoal das imagens do nosso time? Posso chamar? Gente. Esse Carna Lula, presidente, está demais. E o Rio Grande do Sul também fez bonito, viu? Ontem teve mobilização pró-Lula em Bagé, Passo Fundo e Caxias do Sul, ali na Serra Gaúcha. Olha aí, ó. Imagens na sua tela, para quem está pelo Facebook, pelo YouTube, imagens de caminhadas aí, de mobilizações nessas 3 cidades do Rio Grande do Sul pela eleição do presidente Lula. Em Santa Catarina, quem puxou o Lula lá foi Olívio Dutra e Edgar Preto. Olha aí a foto do Edgar Preto com o Olívio Dutra fazendo essa mobilização também pela eleição do presidente Lula no dia 30. E aí, ficou animado depois de ver toda essa movimentação aí para fazer Lula presidente de novo? Então anota aí, gente, agenda para vocês. Já fiquem ligados aí, vai ter bandeiraço do Lula na Avenida Santana, na zona norte de São Paulo, hoje, às 5 da tarde, das 5 da tarde às 7 da noite. Então, das 17 às 19 horas, Avenida Santana, zona norte de São Paulo, bandeiraço. Em Cabo Frio, no estado do Rio, tem atividade no Clube Progresso às 6 da tarde, hoje também. Aqui em Brasília, para quem está aqui no DF, tem bandeiraço e panfletagem de segunda a sexta-feira, gente, das 7 horas e 13 minutos até 8h30 da manhã. Não, das 7 horas e 13 minutos até as 8h30 da manhã, na passarela que liga ali o CONIC ao Conjunto Nacional, que é justamente ali a extensão que fica na largura da rodoviária, a rodoviária que a gente tem aqui no plano piloto. Então, aquele caminhozinho ali entre o CONIC, que é um centro comercial, até o Conjunto Nacional, que é um shopping muito tradicional aqui, das 7h13 da manhã até as 8h30, bandeiraço, panfletagem, de segunda a sexta aqui. E manda pra gente também aqui no chat, gente, as atividades em apoio ao Lula que acontecem na sua cidade, porque a gente quer ficar sabendo e a gente quer contar para vocês aqui. Então, é um trabalho coletivo da Rede Povo de Comunicação com você, da militância. Conta pra gente não perder nenhum evento, né? Vai que a pessoa tá procurando, eu quero participar da mobilização, eu quero participar de alguma atividade, não sei para onde ir. Então acompanhe aqui no Jornal PT Brasil, que todos os dias a gente vai dar uma agenda aqui, a gente conta com vocês para fazer isso de uma maneira colaborativa, todo mundo junto, trabalhando essa agenda da militância rumo à eleição de Lula no dia 30. E tem mais mensagem aqui também da Betina. A Betina diz, olha, por favor denunciar aí fake news nos grupos de WhatsApp aqui do Rio Grande do Sul. A Betina está comentando que está um horror a questão de fake news nos grupos de WhatsApp. José Manuel Martins também está com a gente. Tiger Games, lá de Pernambuco, dizendo que Pernambuco em peso é Lula presidente. Luciano Sampaio de Osasco, São Paulo. Espero que... como é que é? Espero que o prefeito não apoie o Coiso, senão ele vai perder 7 votos aqui em casa. Rumo à vitória, tá aí o recado do Luciano Sampaio. Democracia em progresso aqui de Manaus, um abraço ao presidente Lula, saúde e paz. João Batista aqui, ó, também falando de Pernambuco, mandando apoio para o presidente Lula. Emília Cavalcante Maia.
Antônio da Nóbrega Santos, olha, ver a multidão em BH e saber que o Lula perdeu lá, como entender isso? Então vamos fazer essa virada, né? Ele ganhou no estado, mas falta pouco para virar também em Belo Horizonte. Joselito Elias também, da Bom Dia, lá de Abreu e Lima, Pernambuco, Lula presidente, se Deus quiser. Meire Marques, o povão está esperando a Simone aparecer mais com o presidente Lula. Aí, Simone Tebet, está aí o recado da Meire. Leontina Léo, Maria de Lourdes, Natália Lara também falando aqui com a gente. Joselito Elias, Gláucia Moreira, Meire Marques, Beatriz Cerqueira, que é de Minas Gerais aqui. Francisco Martins Nunes Filhos, também Maria de Lourdes, Ana Maria Petroneto, muita gente, Natália Lara, Gláucia Moreira, Josi Negreiros, bom dia para você. Beatriz Cerqueira, já falei com você. Francisco Martins Nunes Filho, cadê? Cláudia Alves também está com a gente. Vera, Democracia em Progresso. Tá bombando aqui o chat. Conta pra gente também das atividades, viu, gente? Se vocês souberem agendas a partir de hoje, não as que passaram, né? Mas a partir de hoje em diante aí da semana, vão colocando aqui que a gente vai salvando para incluir na nossa agenda de mobilização aqui, que tá maravilhosa. E vamos saber também o que o povo anda dizendo. Por que Lula tem que ser presidente de novo, gente? Lula é o cara é o Lula. Vou votar no Lula no segundo turno porque eu quero um Brasil diferente. Um Brasil que seja, essa riqueza que nós temos, seja dividida pelo povo, por todos, e não ficar como na mão só dos ricos, com a riqueza concentrada. Se você estiver indeciso, cara, pense no coletivo, pense no seu país, principalmente no futuro da educação pública do nosso país. Tem o recado do Miro Souza, o que ele quis dizer aí, se você está indeciso, pensa no coletivo, que aí a decisão ela vem mais rápido. E sabe quem está aqui comigo, gente, aqui no estúdio já? Quem está com saudade? Eu estava com saudade de companhia aqui no estúdio. Mariana Jacob já está aqui com a gente vai falar agora das candidaturas do segundo turno aos governos nos estados. Lula, Lula lá de novo, Lula, Lula lá de novo, é o 13, tá com o povo. Bom dia pra você, Mariana Jacob. Voltou pra casa, menina? Voltei. Fui ali em São Paulo rapidinho, mas estou de volta. Que bom, Mari, porque a gente tem que falar agora do segundo turno também nos estados, né? A gente está aí com 4 candidatos concorrendo ao governo. O que você vai trazer pra gente hoje? É isso mesmo, Amanda. A gente tem que lembrar que o PT foi o que mais fez governadores em primeiro turno. Nós elegemos 3, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, com a Fátima, com o Eumano, né? E a gente precisa lembrar também do Rafael Fonteles, todos eleitos agora em primeiro turno, mas tem 4 na disputa aí do segundo turno. E a gente vai começar hoje falando de Santa Catarina, viu? Oba, vamos lá. Vamos acompanhar primeiro, pessoal, o que é o estado de Santa Catarina. Vocês vão ver aí na nossa tela uma arte mostrando as mesorregiões de Santa Catarina. A gente tem aqui uma divisão, que é uma divisão política, regional, mas que também fala da produção do Estado. Então, vocês podem acompanhar aqui comigo o seguinte. Primeira coisa, a Grande Florianópolis, onde tem a ilha, ela tem esse destaque do setor de tecnologia, da Universidade Federal e de ser um polo turístico muito forte em Santa Catarina. Mas não só. A gente precisa falar do norte de Santa Catarina, que também é um polo tecnológico, moveleiro e também de metal mecânica. Joinville, que fica aqui no norte, é uma das cidades mais importantes e um dos maiores colégios eleitorais de Santa Catarina. Já o oeste também concentra aqui umas atividades de produção alimentar, né, e de móveis também. Aqui tem um destaque para Videira, Concórdia, Chapecó e Ceará, que lembra todo mundo aí o nome de um frigorífico muito importante no Brasil. É uma produção de frigoríficos em produção rural muito forte. O Vale do Itajaí, que também não tem só litoral, indústria naval, uma indústria portuária muito importante no Vale do Itajaí, mas também tem indústria têxtil. Santa Catarina é muito diversificada com relação à sua economia e seu relevo. A gente fala aqui também do Sul, que tem uma região própria aqui para falar de plásticos descartáveis, para o setor carbonífero, para o setor cerâmico. Criciúma é um grande destaque aqui da região Sul. No Vale do Itajaí, a gente tem
também Blumenau, que é um outro colégio eleitoral importante, um destaque importante. E aqui, falando do Vale do Itajaí, é a região de Décio Lima, o nosso candidato ao governo. A gente mostra para vocês também a Serra Catarinense, né? Que a gente fala que o Planalto Serrano tem uma indústria de celulose muito importante aqui. É uma indústria importante de alimentos, de produção industrial, de portuário, de navegação. Quer dizer, Santa Catarina tem aí, dependendo da região, produções distintas e também a sua população é bastante distinta. Os municípios em Santa Catarina costumam ter até 20 mil habitantes. A gente mostra para vocês na próxima tela qual foi o perfil do eleitor nesse primeiro turno. Em Santa Catarina, a gente tinha mais de 5 milhões de eleitores aptos a votarem nessas eleições. Só foram votar 4.887.000 eleitores, mas aqui a gente precisa lembrar que nulos e brancos também foram importantes nessa eleição. Muitos anularam, 89.619 catarinenses anularam seus votos e 66.871 catarinenses deixaram os votos em branco. A abstenção em Santa Catarina foi de 1 milhão de votos. É um número importante para a gente lembrar como a gente precisa, nesse momento do segundo turno, chamar as pessoas para irem votar, tomar posição, tomar partido, porque é necessário. A abstenção em Santa Catarina foi uma das menores, até considerando outros estados do Brasil, mas é uma abstenção de 18%, viu, pessoal? A gente vai mostrar para vocês também aqui na próxima tela que o eleitor em Santa Catarina jovem aumentou bastante. Olha essa fatia aqui dividida. De 16 a 17 anos, que só tem 1% aqui nessa pizza desse gráfico, não mostra para vocês um dado muito importante. Aqui, nas últimas eleições, 15 mil eleitores eram jovens. Nessas eleições, passou para 56 mil. Deu um grande salto para a população jovem que não é obrigada a votar, que é de 16 aos 17 anos. Já os 18 a 29 anos, toda a parcela da juventude engloba 27% dos eleitores. É bastante bem dividido em Santa Catarina. Dos 30 aos 39 anos, 26% dos eleitores e dos 40 aos 49 anos, 23%. As outras idades também ocuparam 23% da fatia do eleitorado. Então você vê aí com esse mapa como é que o primeiro turno se comportou lá em Santa Catarina. Mas a maioria dos eleitores em Santa Catarina é de mulheres. A gente mostra para vocês 52%, né, do eleitorado em Santa Catarina é de mulheres, 48% homens. Precisamos lembrar que a vice-governadora na chapa de Décio Lima é Bia Vargas, uma mulher negra que está aí nessa disputa do segundo turno. Importante a gente falar, pessoal, que essa foi uma vitória histórica, porque há muitos anos em Santa Catarina tem um revezamento de famílias que vão dominando, de oligarquias, de sobrenomes conhecidos dos catarinenses, que vão aí se revezando no poder. Décio Lima disputou com 4 candidatos da direita. A esquerda, em Santa Catarina, ganhou em 2002 as eleições com Lula presidente e tem uma oportunidade de fazer uma virada histórica agora. A gente vai ouvir aqui um trecho da fala do nosso candidato Décio Lima. Aqui, nessa noite, saudando este acontecimento histórico, tem que se orgulhar, porque esta ida para o segundo turno, ela representa um processo de luta de muitos anos do movimento social, do movimento sindical, dos trabalhadores do campo e da cidade. Nós somos, com muito orgulho, a esperança dos 33 milhões de brasileiros que estão passando fome. Nós aqui na praça representamos, junto com a Bia, as mulheres, as negras, os negros.
Importante lembrar que Santa Catarina tem 295 municípios e a gente mostrou para vocês também quais são esses principais colégios eleitorais. Em Joinville são 428.730 eleitores, que fica ali na região norte de Santa Catarina. Já Blumenau, 261.742 eleitores ali no Vale do Itajaí, e Florianópolis com 399.606 eleitores. As menores cidades com menor número de eleitores fica lá no oeste. Santiago do Sul com 1.142 eleitores e Lajeado Grande com 1.472 eleitores. Esse é o mapa do estado de Santa Catarina. Vocês veem que são muitos municípios, muita produção rural, um litoral pesqueiro importante. E foi ali em Santa Catarina, um dos principais comícios de Lula no primeiro turno, no dia 18 de setembro, que Lula também falou da recriação do Ministério da Pesca, que vai dar substância para essa produção em Santa Catarina de mariscos, de ostras e de toda a indústria de pescado, que é potência em Santa Catarina. Lula também falou lá naquele ato da importância de resgatar a bandeira do nosso país. Vamos resgatar também essa fala do presidente. Ele diz o seguinte: o meu partido é o Brasil. E eu queria dizer para ele que o Brasil não é partido. O Brasil é o nosso país. E que essa bandeira aqui não é bandeira de um partido. Essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam seu país, né, pessoal? Tem a matéria em pt.org.br para vocês acompanharem os atos em Santa Catarina, o perfil do Décio Lima também e todas as realizações do PT por lá. A gente mostra para vocês, olha essa linda foto do ato lá em Santa Catarina. Lula disse o seguinte: o Brasil nunca precisou tanto do seu povo. Lula pede empenho para buscarmos uma vitória no primeiro turno. Não foi possível, né, pessoal? E promete fazer um governo com participação popular e comprometido em gerar oportunidades a todos os brasileiros e brasileiras. Tá aí a manifestação com Lula em Floripa, no dia 18 de setembro. E agora é hora dos catarinenses também apertarem o 13 para governo e para presidência, né, Amanda? É isso aí. É isso aí, a gente está trabalhando aqui, gente, todos os dias para isso. Cadê eu? Tô aqui. Está aqui todos os dias a Rede Povo, nessa vigília até o dia 30, para apoiar essas eleições nos estados e também Lula presidente. Mari, obrigada aí pela essa radiografia do estado, né, de Santa Catarina. A gente que está mais afastado só pensa em Florianópolis, pensa ali na ilha, né? Mas é um estado muito complexo, muito diferenciado, né? Muito variado ali dentro do seu eleitorado, das suas preferências. Então é muito importante a gente ter esse retrato aí. Obrigada pela sua participação. Quero você aqui amanhã de novo no estúdio, viu, dona Mariana? Tá bom, pode deixar, mano. Eu vou cumprir esse acordo. Amanhã a gente vem falar de outros estados que estão aí no segundo turno, pra gente conhecer um pouco mais essa radiografia. É isso. Vamos Mari. lá. Obrigada. Beijo, querida. Beijo, Até bom amanhã. dia. E a gente segue aqui, já que a gente fechou aí com essa fala emocionada e emocionante do Lula, né? Que o Brasil nunca precisou tanto do seu povo. Vamos falar mais de Lula. Na última sexta-feira, Lula, Alckmin e Fernando Haddad participaram de caminhada em Guarulhos pela manhã. Há de vir o sol, nosso povo vai brilhar. O Brasil todo te chama, a esperança tem nome. O Brasil da esperança é você. Lula é o cara é o Lula, o coração da gente que te pediu. Lula é o cara é o Lula, o homem do povo, o melhor presidente do Brasil. E faz o L, faz um coração grandão. É isso foi Lula em Guarulhos, né? Logo depois, ele e Alckmin concederam entrevista coletiva. Lula alertou que Jair Bolsonaro tem tentado enganar a população
perto das eleições, fingindo que se preocupa com a situação do povo, mas segue retirando dinheiro de áreas importantes, como a merenda escolar, as universidades, e não vai continuar pagando o Auxílio Brasil. Lula disse, abre aspas, de um lado ele corta, de outro fala que vai recolocar. Ele acaba de tirar dinheiro da educação e fala que não é corte, mas é corte mesmo. Ele tira dinheiro da merenda escolar, ele não aumenta o salário mínimo e agora fica prometendo fazer coisas. Fecha aspas. Na parte da tarde, Lula e Alckmin se reuniram com a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Nesse encontro, além de defenderem a importância do agronegócio para atrair investimentos ao país, Tebet reiterou seu total apoio à campanha de Lula e de seu futuro governo. Eu lembro que a gente uma vez provou que era possível a gente fazer crescer o mercado interno e, ao mesmo tempo, crescer o mercado externo. Eu lembro que uma vez a gente provou que era possível aumentar o salário mínimo sem aumentar a inflação. Eu lembro que uma vez a gente provou que era possível incluir a companheira mulher na participação política para que ela definitivamente se transformasse em sujeito da história. Eu queria te dizer, Simone, que o Brasil pode. Esse Brasil que você sonha. Esse Brasil que você despertou. Junto a milhões e milhões e milhões de brasileiros, mas, sobretudo, junto às mulheres, renovando a esperança. Esse Brasil que você colocou no seu programa é possível de ser construído. É possível da gente garantir que o povo brasileiro tenha esse país, porque não é difícil. O que é preciso é a gente fazer a política da repartição, a política do compartilhamento, a política do financiamento daquelas pessoas que mais necessitam. Eu quero dizer que o senhor entrega para mim, neste momento, como cidadã, como mulher e como mãe, o Brasil que eu sonho para os meus filhos e para os filhos e filhas do Brasil. Portanto, fica aqui, a partir de agora, um compromisso, não apenas do meu voto, mas do meu total apoio à sua campanha e ao seu governo. Vamos juntos, até 30 de outubro, andar as ruas e as praças do Brasil, para mostrar que o Brasil que nós queremos, e é um Brasil de todos nós, só pode ser feito e construído pelas mãos do presidente Lula e de Geraldo Alckmin. Também na sexta-feira, Lula e Alckmin se reuniram com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em sua casa em São Paulo. Tem aí a foto para quem está com a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, Fernando Henrique Cardoso e o Lula posando aí para essa foto, oficializando esse apoio, né, do FHC à campanha de Lula e Alckmin. Já no sábado pela manhã, Lula, Alckmin e Fernando Haddad participaram de caminhada em Campinas, São Paulo. Eu sou pernambucano, vim de lá para São Paulo com 7 anos de idade. Meu sangue é pernambucano, agora eu devo tudo que eu sou na vida ao estado de São Paulo, porque foi aqui que eu fui criado, foi aqui que eu trabalhei, foi aqui que eu virei torneiro mecânico, foi aqui que eu virei metalúrgico, foi aqui que eu fiz as greves. Foi aqui que eu criei o partido, foi aqui que ajudamos a fundar a CUT, foi aqui que ajudamos a fundar a Terra e foi aqui que vocês me elegeram presidente da República. Antes dessa caminhada, Lula também concedeu entrevista coletiva. Ele falou da urgência da retomada do crescimento das vagas de emprego. É preciso que a gente retome urgentemente tudo aquilo que for possível para gerar emprego, para gerar salário, para gerar renda, para a economia crescer. Porque a economia crescendo, a gente diminui a dívida interna com relação ao PIB. A gente melhora a renda das pessoas. E a gente não vai ver o que está acontecendo hoje. Diminuindo o dinheiro para a educação, diminuindo o dinheiro para o ensino fundamental, diminuindo o dinheiro da merenda escolar. Esse país chegou a ser, no nosso governo, a 6ª economia do mundo. Agora esse país voltou a ser a 13ª economia do mundo. Nós vamos ter que discutir como é que a gente vai recompor a industrialização desse país? Como é que a gente vai fazer com que esse país se industrialize e faça a indústria de transformação para ela ser grande e muito operativa nesse país? É com essa missão que nós estamos voltando a ser candidatos e é com essa missão que a gente vai ganhar as eleições e é com essa missão que a gente vai governar. No domingo, Lula concedeu outra entrevista coletiva, desta vez em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu acho que nós vamos ganhar as eleições porque o Brasil está precisando, sabe, de um pouco de paz.
essa paz que vai trazer crescimento econômico, que vai trazer desenvolvimento, que vai trazer emprego, que vai trazer salário, que vai trazer consumo. O consumo traz mais emprego, mais indústria, mais produção, mais salário, mais consumo, e a gente vai fazer esse país voltar a ser uma economia pujante. Logo depois da entrevista, Lula participou de uma caminhada acompanhado por Chico Buarque e a capital de Minas Gerais foi mais uma vez tomada pelo povo. Esse governo que está aí, com tudo que ele tem de mais tenebroso, vai passar. Vai passar logo, logo. E reafirmando o que eu disse há coisa de 50 anos, amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Que maravilha! Lula aproveitou a ocasião também para lembrar que em Minas Gerais pulsa a liberdade. Minas Gerais efetivamente é um estado diferente. Eu agora sei porque foi aqui em Minas Gerais que surgiu o primeiro embrião da independência do Brasil. O que vocês estão demonstrando hoje é que os ditadores da época enforcaram Tiradentes, esquartejaram, salgaram e penduraram em porte a sua carne para que ninguém nunca mais ousasse falar em independência. O que eles não sabiam é que eles mataram apenas a carne, as ideias. Continuou com o povo de Minas Gerais. E o que vocês estão demonstrando hoje é que Minas não suporta a ditadura. Minas não suporta a opressão. Minas não suporta vandalismo. Minas quer democracia. Minas quer educação. Minas quer emprego, Minas quer cultura, Minas quer oportunidade para os nossos jovens, Minas quer respeito para nossas mulheres. Chega de feminicídio! E olha só a resposta do povo mineiro ao chamado de Lula. Agora é Lula, lá, quero de novo ser feliz. A esperança agora é Lula, lá, quero de volta ao meu país. E vamos junto agora é Lula, lá, quero de novo ser feliz. É triste quando a dor faz o meu Brasil chorar. Quero mais respeito. Agora é o amor, deixa o coração chamar. O Brasil tem jeito, é Lula, lá, lá, lá. A esperança agora é Lula, lá. Quero de volta ao meu país. E vamos junto agora é Lula, lá. Quero de novo ser feliz. Quero de volta ao meu país. Um mar de gente aí nas ruas de Belo Horizonte. E hoje, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, Lula se encontra em São Paulo com políticos, intelectuais e representantes dos movimentos sociais organizados, entre eles a Associação Derrubando Muros, grupo que surgiu em 2019 para defender a democracia. Amanhã, Lula estará no Rio de Janeiro para participar do ato Brasil da Esperança às 7 da noite no Clube Heliópolis, em Belfor Roxo, junto com o prefeito Vaguinho. Está aparecendo aí para vocês essa matéria avisando dessa pauta do Lula, né, dessa visita do Lula ao Rio de Janeiro. Na quarta-feira, Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, Lula vai participar de caminhada na estrada do Itararé, no Complexo do Alemão, às 10 horas da manhã. E você acompanha tudo aqui na Rede Povo de Comunicação do PT, porque a gente não vai deixar você por fora de nada. Acompanhe aqui com a gente, daqui a pouquinho tem transmissão. Se você ainda não
se inscreveu na TV PT, faça isso agora, ative o sininho de notificações, porque daqui a pouco começa uma transmissão nova aqui no nosso canal, dessas agendas do presidente Lula, hoje de manhã em São Paulo. Bom dia para o Antônio Carlos também, vamos concluir essa missão aí no segundo turno. Francisco Martins Nunes Filho, Viva o Nordeste, povo guerreiro, vamos juntos, 13 neles. Mibigran, bom dia. Robson Miranda, bom dia para você também. Sidney Alves, também fala aqui em eleger Lula no segundo turno. Robson Miranda. Yara Moraes, dizendo Lula no Rio amanhã e no Alemão e Rocinha na quarta, olha aqui. A Yara está falando do Rio, conta pra gente se você pretende acompanhar essas agendas do presidente Lula também. E, gente, tem missão aqui do dia da nossa campanha, missão para militância, anotem aí. Hoje a missão é o seguinte, colocar o vídeo das propostas de Lula e Alckmin no status do seu WhatsApp. Que tal? Nossas propostas vão melhorar o Brasil com Lula 13. Então, lá no status do WhatsApp, você já coloca um videozinho com as propostas do presidente Lula para o mandato a partir do ano que vem e compartilhe no seu status. Porque o status do WhatsApp, gente, ao contrário de outras redes sociais, tem o contato daquela pessoa que você fez um trabalho no ano passado, né, do pintor que foi lá pintar sua casa, tem o contato dele. Então você atinge múltiplos públicos com o seu status do WhatsApp, diferente ali das nossas redes, que a gente vai acumulando que amigos, pessoas que têm já um alinhamento ali de pensamento, um alinhamento ideológico com a gente. Então o status do WhatsApp é um excelente espaço para a gente atuar agora neste segundo turno. Você quer ajudar mais? A gente preparou também um guia prático para conquistar votos com dicas de ouro. É só você acessar lula.com.br, lá tem um guia segundo turno, dá uma olhadinha nesse material, que é muito legal, a maneira que você, a maneira mais adequada aí de você abordar pessoas que estão indecisas, que pensam diferentes de você, que tem ali uma resistência com o Lula, mas que não querem votar em Bolsonaro de jeito nenhum, estão dispostas inclusive a anular o voto. São essas pessoas que a gente deve abordar com carinho, com respeito, né? Com muita consideração aí, fazer esse acolhimento e tentar convencer esse voto aí, que ele é precioso, viu, gente? Mais material você acessa em lula.com.br/materiais. Tem tudo ali para você turbinar também as suas redes sociais, para você deixar com cara ali de militante, de quem vai votar no Lula, para ninguém ter dúvida. Patrícia Reis de Oliveira diz aqui que quando a avó dela era viva, ela sempre falava bem do Lula, que era aquilo que a gente estava comentando, né? Ser guardião aí dessa memória para as pessoas mais jovens que não viveram, não tinham ainda alguma consciência ali do que estava acontecendo no país durante os governos do PT, porque eram muito jovens, eram muito criança. Então a gente pode ter essa conversa com os mais jovens também. Aqui a Liduína Freitas falando do Ceará, aqui dizendo coração batendo forte por Lula. O Edgar Souza de Carvalho, nordestino, com Bolsonaro come capim, com Lula comerá picanha. Muita gente aqui no chat Democracia, e eu vou aproveitar para dar um recado que eu recebi agora aqui da produção. O Lindbergh Farias não vai poder participar com a gente hoje, infelizmente, aqui ao vivo, tá? Mas a gente deixa aqui essas agendas no Rio de Janeiro, ele ia comentar a expectativa, enfim. Claro que ia ser um prazer recebê-lo aqui, mas infelizmente a gente não vai ter essa participação aqui hoje. Faça chuva, faça sol, vote no dia 30, vote 13, diz aqui Maranata. Carlos Araújo, Lula de novo com a esperança do povo. Albaniza Souza, Rio Grande do Norte, bom dia. Lula presidente, Lula já venceu o primeiro turno. Agora cabe a nós repetir essa vitória no segundo turno, e é o que diz também a Dinora Araújo, lá de Porto Alegre, diz que está fechada com o Lula. Então você acompanha aqui com a gente, continua ligado aqui na Rede Povo de Comunicação, lá nas redes sociais, a gente está em todas as redes sociais, procure por @PT Brasil e acompanhe as atividades de campanha, as atividades do presidente Lula. Vai lá, vai se inspirando para a gente fazer essa campanha de segundo turno ainda mais bonita do que a do primeiro turno, e vamos juntos todos aí nessa energia, nesse foco de eleger Lula no dia 30. Eu me despeço de você, deixando um beijo, um abraço, agradecendo muito a sua companhia, a sua sintonia, a sua participação. Vamos juntos aí até o dia 30, o dia da vitória. Um beijo grande e até amanhã. Quem fez foi Lula. Se Lula não tivesse iniciado, não existia transposição, não.
A gente ainda estava esperando, era mais 500 anos daqui para frente. Graças a Lula, nós temos água. Graças a Lula, a iniciativa de acreditar que era possível, nós hoje temos água. Nós temos o privilégio de dizer assim, essa água aqui é nossa. Nós conseguimos produzir com essa água. A água quem trouxe para cá foi quem? Lula. Quantos governos não passaram lá dizendo que ia fazer e não fizeram nada? Todo mundo aqui na região sabe que essa obra é do Lula. Lula que fez. Aqui não teve uma pá de terra do Bolsonaro. Porque abriu uma torneira e dizer que foi dele a transposição. Essa história pode ser contada no sul do país e em outros locais, né? Mas aqui, na minha terra, não. Aqui não se cria, não. Água é vida. A prova tá aí, correndo, você foi dado, não foi? Pronto, tá aí. Tinha gente duvidava que não vinha nunca. Aí eu digo, homem, vem. Lula ficou na história pra nós. Ó, água. Água que Lula trouxe, ó. Isso é água que Lula trouxe. Lula lá! O Brasil sempre foi respeitado no mundo e os brasileiros queridos por todos. Mas Bolsonaro vem fazendo a gente passar vergonha. Bolsonaro teve a pior gestão da pandemia. Somos 3% da população e tivemos 11% das mortes no mundo. Nosso país está cada vez mais distante das lideranças mundiais. Pelo 3º ano seguido, o Brasil não participou da reunião do G7. O país virou alvo de protestos pela maneira como Bolsonaro está destruindo o nosso meio ambiente. Até o Papa já criticou essa postura irresponsável. Bolsonaro conseguiu envergonhar o país até no funeral da rainha. Mas não é só a nossa imagem que fica arranhada. A postura de Bolsonaro prejudica a atração de investimentos externos e derruba a nossa economia. Bolsonaro diz que com ele o Brasil vai melhorar no ano que vem. Mas essa mentira é fácil da gente desmascarar. Todo final de ano, o presidente precisa enviar para o Congresso o orçamento do próximo ano, ou seja, o que ele pretende fazer. Esse documento é público, você também pode acessar na internet. Veja que com Bolsonaro, o que já está ruim pode piorar em 2023. Para o salário mínimo, a proposta dele é de R$ 1.302, ou seja, nada de aumento real pelo 4º ano seguido. O auxílio de R$ 600, que ele foi contra, mas liberou na véspera da eleição, veja só, por ele voltará a ser apenas R$ 405. Tá no orçamento, é só conferir. No programa de construção de moradias, Bolsonaro propôs cortar 95% dos recursos. Nem as crianças escapam. Além de deixar as escolas com bolacha e suco em pó na merenda, Bolsonaro também quer cortar 97% da verba destinada ao ensino infantil e 80% do dinheiro de creches. Na saúde, outro desastre. Cortes em programas como Farmácia Popular e até no combate ao câncer. Bolsonaro corta tantos investimentos importantes, mas reservou quase 20 bilhões para os deputados do orçamento secreto. Já com o presidente Lula, a história é outra. O salário mínimo vai voltar a subir acima da inflação. O auxílio de R$ 600 está garantido. E ainda vai ter mais R$ 150 para cada filho de até 6 anos. O Minha Casa Minha Vida, maior programa de moradias populares da história, vai voltar. Vai ter mais investimentos em educação, na saúde e no Farmácia Popular. O Brasil vai crescer, gerar mais empregos e a vida do povo vai melhorar de novo. Não tem dúvidas, o melhor futuro pra gente é com Lula presidente. Lula representa o melhor projeto. Mais inclusão, mais moradia. Volta, Lula! Tô com você. Meus amigos e minhas amigas, o segundo turno é uma oportunidade extraordinária para você comparar 2 projetos de país e escolher quem tem mais condições de cuidar do Brasil. Enquanto o atual presidente cortou dinheiro do SUS em plena pandemia, você sabe que nós não vamos deixar faltar dinheiro para a saúde. Enquanto ele corta recursos da construção de creches e da merenda escolar, nós vamos valorizar a educação, da creche à universidade. Enquanto ele só pensa na família dele, nós vamos cuidar com carinho de todas as famílias brasileiras. Com o atual presidente, o Brasil vai de mal a pior. Mas pode ter certeza, no nosso governo, a vida vai melhorar. Você vê a serenidade com que ele resolve os problemas, isso é muito importante para nós. Esse país tem tudo para voar e com o Lula presidente a gente vai conseguir. Volta Lula pra gente ser feliz de novo. As Lula lá, Alice. Lula lá. A esperança agora é Lula lá. Quero de volta ao meu país. Lula.
vamos juntos agora, Lula, lá. Quero de novo ser feliz. A esperança agora é Lula, lá. Quero de volta ao meu país. E vamos juntos agora, Lula, lá. Quero de novo ser feliz. Quero de volta ao meu país. Com Lula o Brasil vai virar comunista. Você de novo, cara? O melhor tempo foi do Lula. O povo comprava casa, carro. Lula vai fechar as igrejas. Ele foi presidente e nunca fechou. Inclusive foi o Lula que assinou a lei de liberdade religiosa. O PT vai quebrar o Brasil de novo. Nunca quebrou. Com o Lula o Brasil foi a 6ª economia do mundo. Sai pra lá, assombração. Não acredite em velhos fantasmas. Agora é Lula presidente. Nando Medeiros. Felizmente o Lindbergh não pôde comparecer, mas fica para amanhã. Eu queria entrar num assunto que realmente balançou as opiniões e as análises no campo mais jornalístico-político, Nando. A sua colega jornalista Mili Lacombe, ela publicou um artigo, né, na Folha de São Paulo, o orçamento caiu 99%. Sim. Mobilidade urbana. Tem vazamento aí. Tá vazando, né? Anderson, desliga o link ali da... Enfim, esperar a técnica. Pessoal, é que ao vivo é assim mesmo, viu? Sempre tem... Ô louco, bicho! Quem sabe faz ao vivo, meu! Exatamente. Mas vamos lá. Eu estava dizendo que a Mili, ela é colunista do UOL, da Folha de São Paulo, e ela escreveu um artigo assim, que é a síntese exata, né, sobre o papel da mídia neste reavivamento do fascismo. O bolsonarismo ele tem um culpado. Muita gente fica falando que talvez é a militância que fica muito fraca e não faz campanha, e nós deixamos isso, deixamos aquilo, mas por trás, pessoal, existe uma estrutura pensada, bilionária, riquíssima, em algoritmos, em informação e até em lavagem cerebral, né? Nós vamos, viu, Nando, entrar agora, eu peço ali para o Anderson, se já estiver no ponto... no podcast que o Jornal 247, que também faz parte aqui da Rede Povo de Comunicação, preparou para que os nossos internautas, ouvintes, pudessem entender e depois nós vamos comentar. Posso inserir uma palavra no nosso vocabulário, José? Sem dúvida. É o telenauta. Telenauta. Não é? Porque tem muita gente assistindo a gente pela tela grandona, pelos tablets e tal. Então é o nosso telenauta. Perfeito. Se tiver no ponto, pode soltar. Mídia deve assumir seu papel na naturalização da extrema-direita no Brasil. Andou, tem que fechar o nosso agora. Mensalão e Petrolão são escândalos de corrupção fincados na cabeça dos brasileiros. São também diretamente associados ao PT. Foram revelados durante administrações petistas e nós da imprensa demos a eles seus devidos tamanhos. É inaceitável que dinheiro público seja desviado, especialmente se houver uma organização criminosa para fazê-lo. Deixa eu falar um pouco do caso que ficou conhecido como Petrolão. Em 1989, o jornalista Ricardo Boechat ganhou um prêmio ESSO com uma reportagem sobre a corrupção na Petrobras. Em 1993, finalmente uma CPI foi instaurada para investigar o esquema em que um cartel de empreiteiras desviava verbas do orçamento da União, corrompendo políticos. Eram os anões do orçamento, um nome ruim se a intenção era comunicar o tamanho da roubalheira. Petrolão, por outro lado, é um nome ótimo. Pena
que só pensaram nele anos depois. Mas voltemos ao fio de ideias. A CPI deu apenas em um processo contra o jornalista Paulo Francis. Ou seja, não deu em nada. Fernando Henrique Cardoso, em 1995, nomeou Geraldo Brindeiro como Procurador-Geral da República e renovou por 3 vezes o seu mandato. Dos 626 inquéritos que chegaram às mãos de Brindeiro na PGR, apenas 60 denúncias foram encaminhadas. Por isso, ele ficou conhecido como Engavetador Geral da República. Diante dessa indecência promovida por FHC, em 2001, membros do Ministério Público exigiram que Fernando Henrique respeitasse a lista tríplice de nomes. Ele ignorou e renomeou Brindeiro. Aí entra o PT no governo. Lula, ao assumir, fez logo de cara uso da lista tríplice e nomeou o nome mais votado pelos membros do MP, sem questionar. Entre 2003 e 2009, com Lula, portanto, o número de operações realizadas pela Polícia Civil foi de 18 para 236. A PF passou a se concentrar em crimes contra os cofres públicos. Em 2007 foram 183 operações e 2.800 pessoas presas. Não tinha lava-jato, não tinha manchetes diárias, não tinha eco na mídia. Por quê? Você deve se perguntar. A PF foi reformada durante as administrações de Lula. Autonomia, melhores salários e operações de combate à corrupção. Outra vez, estou apenas listando fatos facilmente comprovados. O PT atuou para que escândalos de corrupção viessem à tona, coisa que nem Sarney nem Fernando Henrique Cardoso fizeram. Muito pelo contrário. A mídia não divulgou as coisas desse jeito. Esses dados nos indicam que o PT não foi o partido que inventou a corrupção, nem mesmo o partido que a organizou no Brasil. Não se trata de tirar sua responsabilidade, mas de colocá-la em seu devido lugar, dando a ela seu real tamanho. Jornalismo, vamos lembrar, também é contexto. Mas mesmo quem compreende que nenhum desses esquemas de desvio de verba foi montado nas administrações petistas, confere ao PT a exigência do desmantelamento, que não foi feito. Por que quem veio antes de Lula nunca foi responsabilizado pelo não desmantelamento? Por que Fernando Henrique Cardoso nunca foi responsabilizado pelo acobertamento? Por que os atuais escândalos de corrupção não ganham nomes populares como Mensalão e Petrolão? Por que não estão nas manchetes diárias? Os nomes escolhidos para nomear os esquemas de corrupção desvendados durante as administrações petistas são ótimos. Eles comunicam a grandeza dos desvios. A imprensa pegou esses nomes e cravou no noticiário sem cessar por anos. Uma ida ao manchetômetro da UERJ e tudo pode ser comprovado. O Manchetômetro, aliás, é um site de acompanhamento da cobertura da grande mídia sobre temas de economia e política, produzido pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, que não tem filiação com partidos ou grupos econômicos. Mas voltemos ao encadeamento de ideias. Diante de todos os prejuízos do Mensalão, é de se imaginar que, havendo qualquer coisa parecida, o peso que nós da imprensa daríamos a isso seria o mesmo. Vejamos o orçamento secreto, que para Simone Tebet pode ser o maior escândalo de corrupção do planeta. Os números do orçamento secreto deixam desde já o Mensalão como brincadeira de criança. Falamos do nome, orçamento secreto. O que ele comunica? Nada. Orçamento é uma palavra aborrecida e secreto não tem rejeição. Mesmo com esse nome tedioso, a pergunta é: o escândalo está nas manchetes? Não. Deveria? Sim, com enorme destaque, todos os dias. A família Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Está nas manchetes? Esteve por menos de uma semana. E aí sumiu. E se fosse o Lula, o que teria acontecido? Dá pra gente imaginar, dado que a visita a um apartamento em obra levou Lula para a cadeia. O apartamento em questão, aliás, foi chamado de triplex o tempo inteiro pela mídia. Vocês podem tentar adivinhar por que foi assim nomeado? O escândalo do orçamento secreto deveria estar em destaque nas manchetes na mesma medida do que foi feito com o Mensalão.
Ou talvez até mais, porque estamos diante de uma eleição que pode acabar com o que resta de uma democracia. E esse aspecto também deveria ser ressaltado diariamente pela imprensa. Bolsonaro fala em golpe, ameaça o golpe, acha que adversário político deve ser exterminado e é risco real e imediato às nossas vidas. Mas vamos deixar para lá a desumanidade em Bolsonaro e falar de corrupção. Esse assunto tão importante para definir votos, segundo muitos. Há pelo menos 26 casos de corrupção associados ao governo Bolsonaro. Funcionários fantasmas no gabinete do presidente dos filhos, apoio aberto a milícias no Rio, os repasses para a conta de Michele, o advogado de Bolsonaro escondendo Queiroz em sua casa, obras feitas pelo Ministério da Saúde sem licitação, esquema de contrabando de madeira ilegal no Ministério do Meio Ambiente, vacina sendo negociada pelo Ministério da Saúde pelo triplo do preço, pedido de propina de $1 por cada dose comprada da vacina AstraZeneca. Seguir usando nomenclatura tediosa para comunicar cada um deles não faz a informação chegar à população com a força que deveria chegar. Para o orçamento secreto, por exemplo, nomes como o mensalão de Bolsonaro seriam mais honestos. É o que é, o mensalão de Bolsonaro. Por que não estamos comunicando dessa forma? E as rachadinhas? O que são as rachadinhas? São crime organizado institucionalizado há 3 décadas. A escolha do nome, no diminutivo e usando um verbo que comunica solidariedade, o que é rachar? Não ajuda na divulgação e compreensão do tamanho da roubalheira. Esquema de corrupção, crime organizado, extorsão? Um pouco de criatividade nos faria encontrar um nome que pudesse comunicar todo o horror do que é esse esquema institucionalizado por Bolsonaro e seus filhos. Leiam o livro de Juliana Del Piva, O Negócio do Jair. Ninguém mais pode questionar o fato de que Lula e sua frente ampla são os únicos atores capazes de nos livrar da ameaça de um segundo mandato de Jair Bolsonaro. Um mandato, como ensina o livro Como as Democracias Morrem, sacramentaria o golpe, o fim da Amazônia, das instituições, dos direitos humanos. Por que o noticiário ainda se refere a essa frente como Lula? Ou o PT apenas? Por que não chamar de Frente Ampla Democrática? Comunicar é repetir. Temos a obrigação de repetir, de nomear as coisas corretamente, de não nos omitir. Esse é o papel da imprensa em tempos de paz, mas é ainda mais em tempos de guerra. Existe apenas uma força mobilizando o campo fascista nessas eleições, e ela se chama antipetismo. O antipetismo é uma paranoia delirante que foi incansavelmente promovida pela imprensa. O já igualmente histórico e infame editorial do Estadão do Uma Escolha Muito Difícil fez coisa demais pela naturalização da extrema-direita nesse país. A cada absurdo não confrontado dito diante das câmaras por Bolsonaro, estamos naturalizando a extrema-direita. A cada mentira não verificada dita em debate, idem. Não são mentiras sobre o número de escolas abertas em seu mandato. São mentiras que visam instalar paranoia, medo, bloqueio da imaginação e depressão. Não combatê-las é, proposital ou acidentalmente, naturalizar o fascismo que pulsa em Bolsonaro e em seus métodos. Não bastaram 13 anos de governos democráticos para que o PT fosse aceito. A esquerda segue sendo demonizada, enquanto a extrema-direita é naturalizada pela mídia. Nós da imprensa precisamos assumir nosso papel na legitimidade da extrema-direita no Brasil. Aceitar sem questionar que nomes como Paulo Guedes, colunista de O Globo por 10 anos, Kim Kataguiri, Hélio Beltrão, Merval Pereira, Augusto Nunes, Alexandre Garcia, sejam vozes normalizadas e centrais nos maiores veículos e que não encontram contra-argumentação, nos trouxe até aqui. Quando Guilherme Boulos foi contratado como colunista da Folha, os mesmos que sempre aceitaram os nomes acima, que hoje vão sendo desmascarados como sendo de extrema-direita, berraram em revolta e indignação. Boulos não. Por que Boulos não? Kataguiri pode, Beltrão pode, Nunes pode, mas Boulos não? Merval pode, mas Boulos não?
Esta semana, o governador Romeu Zema foi entrevistado na Globo News e disse que Bolsonaro não representa ameaça à democracia. Não foi questionado. Sua palavra ficou como a palavra final. Silenciar diante de uma declaração mentirosa como essa é compactuar. Não estamos aqui falando de achismos ou de desejos. Estamos falando de fatos. Em 2 minutos podemos listar 20 motivos para contra-argumentar Zema. Não foi feito. Todo mundo pode não gostar de Lula, do PT, do petismo, da esquerda. Democracia comporta conflitos e disputas. Direita e esquerda são campos válidos, mas seria preciso começar a dizer em alto e bom som que a esquerda que o PT representa nunca pregou o extermínio do campo adversário. E a extrema-direita que Bolsonaro prega, isso todos os dias há 4 anos. Não estamos falando de simetrias. É hora de a imprensa assumir um lado nessa história. Agora, mais do que nunca, precisamos nos agarrar aos fatos e não a crendices e preconceitos, porque a ameaça de colocar os 2 pés num regime fascista está no horizonte. Derrotar Jair Bolsonaro e seus métodos milicianos de gestão e de institucionalização de assédios é a missão de qualquer pessoa que acredita em democracia. E é a da imprensa. Não é preciso muita coisa. Basta as palavras certas manchetar os escândalos de corrupção, confrontar as mentiras ao vivo e repetir, repetir, repetir. No dia 2 de janeiro de 2023, poderemos voltar a fazer oposição justa, coerente e honesta ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com a certeza de que nossas vidas não serão submetidas a nenhum tipo de assédio ou de extermínio institucional. Preciso ressaltar que, se por um lado a imprensa tem papel decisivo na naturalização da extrema-direita, ela também tem papel decisivo em abrir as frestas para que os escândalos de corrupção sejam trazidos à luz do dia. Foi assim no Mensalão, no Petrolão, no esquema de distribuição de fake news de Bolsonaro em 2018 por Patrícia Campos Melo e agora com Juliana Del Piva, com sua investigação de 4 anos sobre quem é Jair Bolsonaro e sobre seus métodos de atuação. Reforço a recomendação para que leiam o livro O Negócio do Jair enquanto é tempo. Do livro O Negócio do Jair. Não foi ainda explorado. Isso é um documento que comprova a corrupção escancarada no governo Bolsonaro. E o que esta jornalista, Mili Lacombe, ela colocou de forma tão clara, tão específica, lúcida, eu acho que todo democrata, todo professor de faculdade, colégio, todo militante do Partido dos Trabalhadores deveriam ler. Simplesmente, se ler isso, já vai entender. É deste problema que vem toda esta trama de envolver o Bolsonaro numa catarse, fazendo com que as pessoas ficam iludidas, né, com esta história. Mas como é isso? Está provado. Rapidamente ela falou, em 14 minutos ou 13, que a partir do momento que a imprensa ela normaliza essas ações, né, não falam mais, né, não vai a fundo, não fica igual na época que ficava 2 anos, 3 anos com aquele tubo enferrujado, despejando dólar, e falava todo dia 40 minutos, 50 no Jornal Nacional. Então demonizou a esquerda e a oposição. E agora está tentando recuperar, mas é muito difícil, praticamente impossível. E mesmo assim, essa tentativa ela é muito frágil. Não há realmente uma demonstração de forma firme e inequívoca de que Bolsonaro, seu bolsonarismo, seu fascismo tem se desmascarado. Então, Nando, a gente chega à conclusão que a grande maioria da imprensa corporativa, financeira, bilionária, que domina os meios de comunicação, são praticamente 6 famílias, 7 famílias no país,
chegam numa situação em que normalizou e que todos os escândalos do Bolsonaro e sua quadrilha, sua milícia não são exaustivamente denunciados, e aí fica essa coisa. Por isso que lá a tia do Zap, a sobrinha, o primo, né, não acreditam, porque não tem massivamente a informação. O que você acha? É verdade, e não só a grande imprensa, né? A gente vive tempos de tecnologia e de redes sociais. Então, eu acho que as pessoas precisam aprender ou reaprender a assistir, ouvir e pensar com o próprio cérebro, não acreditar piamente em algo que leia no Facebook, no WhatsApp. Enfim, as pessoas também precisam ter esse nível de consciência de entender que muita coisa está sendo dita e não é reflexo da verdade universal. Vocês notaram que na campanha do Inominável, né, como você costuma chamar... O ideal seria isso, mas às vezes escapa. Às vezes escapa. Vocês notaram que o tom de voz dele abaixou, que ele está tentando fazer uma voz de moço bonzinho, não é? Tudo isso é direcionado justamente como um engodo, não é para enganar, para você falar assim, olha, mas ele está mais calmo, olha, mas... Não está, cara, é período eleitoral. Da mesma forma que o Lula perguntou para ele no debate, por que você não, já que você falou que vai continuar os R$600 do Bolsa Família, que mudou de nome para dar uma disfarçada, mas é o Bolsa Família, por que você não botou já para o ano que vem ou eternamente? Por que é só até dezembro? No orçamento. Mas é a lei de responsabilidade, eu não posso comprometer o orçamento do ano que vem. Pode sim, ele tem que entregar o orçamento do ano que vem esse ano. Exato. E esse ano faltam 2 meses para acabar. Sabe? Então tem muita coisa que está sendo dita, Zé, que as pessoas precisam se atentar. E já que a grande imprensa não dá essa visibilidade, não leva essa informação de forma clara, eu acho que é nosso dever, não é? Aqui dentro do canal, do canal Rede PT, do canal Rede Povo, não é? Levar essa informação para a sociedade. É simples assim. É esse o objetivo. Bom, nós vamos ainda comentar sobre esse assunto. Tem mais uma matéria que você separou, Nando. E se tiver no ponto aí, Anderson, a gente já entra e estamos aguardando o Gilson. Olha que o Gilson, ele é o vereador da Câmara Municipal de Franca, tem muitas atividades, se ele estiver disponível, a gente já o coloca para conversar, porque o assunto dele é muito importante, e aí a gente troca aí a pauta. É o Anderson que comenta. Se o Gilson não estiver no ar, você pode colocar a matéria lá do Ceará. Perfeito. Estou na matéria do Ceará. É da Marcha, não? Não, né? Então vamos lá. Vamos lá, Márcia Lia. Márcia Lia é nossa queridíssima deputada estadual, reeleita, a única deputada aqui do interior do estado de São Paulo. Você citou aí o Ceará. Queria... Para o Gilson entrar aqui. O Gilson, estamos aguardando você aqui no nosso link. Estamos falando com o Gilson Pelizar aqui, ó, pelo telefone. Nós estamos no ar. A tela está tudo azul, né? Vou pedir para você desconectar e conectar de novo, Gilson, por favor, tá bom, querido? Olha só, o José, você falou do Ceará, queria mandar um abraço, tem uma página lá do Ceará, Mídia Livre. Mídia Livre, que coisa espetacular, hein? Nosso abraço carinhoso. Daniel Pier, é o maior blogueiro do Brasil, eleito assim, 5, 6, 7 anos já seguido. Ele era o administrador do blog da Dilma. E olha só, né, a gente fala, o Nordeste é espetáculo, porque tudo que faz bem feito, e lá tem uma sensibilidade muito diferente de nós, né? Então, é meu amigo, o pessoal já há algum tempo, e também o Mídia Livre faz aqui parte da Rede Povo de Comunicação. Bom, se tiver o Gilson, mas vamos falar da Márcia Lia, Anderson. Se você puder pôr a foto aí, eu já entro no assunto. Sem falar também que um xará seu, o Nando, que foi lá do vô,
sabe o vô, né? Sim, sim. É o Ceará Futebol Clube. O irmão do Zico. A Márcia Lia, vamos falar. Depois a gente fala do Nando. Para o GC dela aí, Anderson, Márcia Lia, deputada reeleita para seu terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com uma expressiva votação de 108.587 votos. A atual líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na LESP apareceu nas urnas de 619 das 645 cidades do Estado. Ela diz: estamos muito felizes com o resultado, porque ele consagra o nosso trabalho árduo, incessante pelo povo do Estado de São Paulo. Os resultados também demonstram o alcance da nossa atividade parlamentar e referendam a nossa presença nas diferentes regiões do Estado, fala a deputada Márcia Lia. Atualmente, única deputada do PT no interior do Estado, Márcia Lia se orgulha de representar não só a cidade natal, Araraquara, e a micro-região, mas todo o povo paulista. Deputados e deputadas são eleitos para representar o Estado e não apenas uma região. Ela tem muito orgulho de dizer que é a deputada do interior por ter a presença e trabalho em todas as regiões do Estado, afirmou. A parlamentar seguirá com seu trabalho forte em defesa da agricultura familiar e da soberania alimentar, de combate à fome e em defesa dos direitos humanos, especialmente dos direitos das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, pela moradia digna e no combate ao racismo. Dentre as propostas para o terceiro mandato, está a criação de políticas de incentivos para a produção de alimentos dos pequenos produtores. Olha que maravilha, Anderson. Sensacional. A abertura das delegacias em defesa da mulher 24 horas por dia, todos os dias da semana. Políticas públicas de saúde para a comunidade LGBT e um programa estadual de habitação popular no modelo Minha Casa Minha Vida, né, que foi para o espaço. Ontem o Lula perguntou lá para o prefeito de BH, tem alguma casa verde amarela? Depois ele perguntou para o governador de Minas, se alguém souber de alguma casa verde amarela entregue por aí, me avisa, porque Minha Casa Minha Vida acabou e essa tal de verde amarela realmente ninguém conhece. E ela termina dizendo: somos representantes do povo paulista que mais precisa de políticas públicas e de acesso aos serviços públicos e seguiremos fazendo a diferença. Se tiver aí, Anderson, já o vídeo que a Márcia gravou especialmente para a população do Estado de São Paulo, pode soltar. Olá, queridos amigos e amigas desse grande estado de São Paulo. Eu sou a deputada Márcia Lia e venho até vocês, a todos os amigos, os companheiros e companheiras, pessoas que caminharam conosco nessa jornada e que me deu 108.587 votos para um terceiro mandato. Quero dizer que o nosso mandato, esse mandato popular, participativo, vai caminhar junto com o estado de São Paulo para poder melhorar tudo aquilo que for possível de ser melhorado, como melhorar a fome, ter programas que combatam a fome, que gerem emprego. Contem com o nosso mandato. A Márcia Lia estará presente no estado de São Paulo para que a gente possa continuar a nossa luta. Contem conosco. Um grande abraço. É isso aí, deputada. Muito participativa, incansável na sua batalha diária. Ela representa realmente não só a cidade de Araraquara, mas a micro-região de Araraquara, mas também a macro-região de Ribeirão Preto, por que não dizer? Até agora, ela era a única no interior do estado, mas a partir do dia 15 de março, que é quando se... Pelo menos por essa hora, né, Nando? A partir do próximo mandato vai também juntar aí com os deputados federal, presidente e governador. Mas os deputados na Assembleia, não sei por que motivo, talvez, mas eles tomam posse no dia 15 de março. Então, a partir do 15 de março, se juntarão a Márcia Lia, também a deputada, ex-deputada e deputada agora, que volta para a Assembleia, Beth Saão, ali de Catanduva, e a surpresa, a deputada Tainara Faria,
jovem deputada, também de Araraquara. Araraquara é o exemplo, né, para o estado de São Paulo, porque tem um prefeito que é o melhor avaliado prefeito no país, principalmente no que diz respeito ao combate à pandemia. Ele foi referência, e o Bolsonaro se incomodou tanto que ficava inventando aquelas fake news, que os moradores comiam carne de cachorro, uma coisa ridícula. Mas também esta deputada Tainara foi a vereadora mais votada da Câmara e se junta então. Então Araraquara tem 2 deputados. Um que nasceu, na verdade 3, né? O Paulo Fiorilo nasceu em Araraquara, viu, Nando? Então, Paulo Fiorilo de Araraquara, Marcelia, Tainara e bola para frente. Se tiver o nosso coordenador da Macro, Gilson Pelizário, no ponto aí, Anderson, você pode colocá-lo. É um assunto importante para a gente tratar. Me parece que está com probleminha de conexão lá de internet. Manda outro link, por favor, Anderson. Temos que tentar até conseguir. Por gentileza. Enquanto isso, solta a matéria do Ceará. É possível, Nando? Se ele tiver com essa matéria lá, então ele informa que não tem essa matéria lá, viu? Não tem a matéria? Então vamos comentar. A matéria do Ceará que você diz é do ex-jogador? Isso. Tá, não, tá aqui, não tem vídeo, não. Vamos lá. Enquanto o Gilson, que está aqui de novo, vai falando, Nando, que eu posso falar com ele. Não, o fato que me deixou estarrecido é que logo após o encerramento, né, das eleições no último dia 2 de outubro, do primeiro turno, alguns adeptos ao bolsonarismo, dentre eles, eu vou até ler a matéria aqui, essa matéria está disponível no terra.com.br, diz o seguinte: ex-jogador de futebol pede que apoiadores de Bolsonaro atropelem pessoas que passam fome e pedem alimentos. Fabrício Manini, que defendeu o Ceará e o Fortaleza, usou o Instagram para mostrar indignação com o resultado do primeiro turno das eleições e definir pessoas em situação de vulnerabilidade como vermes. Momentos após a confirmação de que haveria ou de que haverá um segundo turno na disputa presidencial entre o inominável e Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-jogador de futebol Fabrício Manini, que teve passagem pelo Ceará e pelo Fortaleza, foi às redes sociais revoltado com o resultado da apuração, pedindo para que apoiadores do atual presidente da República passem por cima com o carro em pessoas que estiverem passando fome ou pedindo alimento nas ruas, às quais se referiu como verme. Então, vou até mostrar para a câmera aqui, ó. Essa matéria está disponível no site Terra, tá? terra.com.br, que é um portal de notícias absolutamente confiável. Então, a partir desse comportamento, o José, o que o Manini quis dizer aqui? Poxa, mas o atual presidente aumentou o auxílio, o Bolsa Família, para R$600, deu a possibilidade das pessoas comerem, como é que vocês não votaram nele e tal? E pede para que as pessoas passem com o carro por cima de gente que está passando fome pedindo alimento, sabe? Então, cara, esse tipo de comportamento traz a realidade das ruas, José. Isso aí não é falastrice, isso aí são reações de pessoas que têm todo esse ódio dentro do coração. Agora eu te pergunto, José Alfredo Carvalho, você acha sinceramente que o pobre gosta de receber esmola? Absolutamente. Você acha que o pobre gosta de receber o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família? Ele precisa, mas ele não gosta. Sabe o que ele quer? Ele quer emprego digno, ele quer um salário no mínimo decente para ele cuidar da família dele. Ele quer ensino de boa qualidade na escola fundamental e no ensino médio, para que o filho dele possa competir, se não de igual para igual, mas muito próximo daquele que tem condição de fazer a escola particular a vida inteira. São essas oportunidades que o pobre quer e que o PT já demonstrou durante os seus anos de governo que se importa com isso. O ProUni, o Enem, o FIES, tudo isso trouxe para milhões de famílias, José, a oportunidade do pobre
entrar pelo portão de uma faculdade, fazer uma faculdade, estudar, se formar. O que a gente tem hoje de médico, engenheiro, advogado, enfim, todas as profissões maravilhosas que os pobres conseguiram acesso durante o governo do PT, está sendo eliminado, está sendo acabado, está sendo trocado por R$600. E não é isso que o pobre quer. O pobre, ele quer a oportunidade de se sustentar. Agora, evidentemente que ele precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, precisa desse auxílio. Mas não é isso que ele quer para a vida inteira. E a direita e o fascismo quer escravizar o pobre dando esses R$600 achando que resolveu a vida do cara. Nando, você citou aí num ponto que é de reflexão também. O inominável chega para o seu gado, né, o seu público, e trata-o assim, não nós. Ele diz que o nordestino é ignorante, por isso vota no Lula. Agora eu vou te falar uma coisa que é interessante. Por quê? Na verdade vou te responder aquela sua indagação devolvendo outra pergunta. Por quê? No campo esportivo, que você domina também, os principais jogadores que são ignorantes, como Robinho, como goleiro Bruno, como este do Ceará, como Neymar e outros, apoiam o Bolsonaro. E quando tem jogadores com nível de educação intelectual, com mais instrução, apoiam a democracia e apoiam Lula. Você vê o Robinho, é estuprador. Está condenado na Itália, o STF aqui vai julgar, vai diminuir a pena para 30 anos, e ele vai, acho que é isso, né, tem uma pena a mais, e ele vai ser extraditado para a Itália, e lá ele vai cumprir a pena. Mais recentemente, esse goleiro Bruno, né, que matou a mulher, esquartejou, deu para os cachorros, consumiu o corpo, apoia Bolsonaro. Quando você olha o nível cultural dessas pessoas, é zero. É zero. Então você tem aí também pessoas que são influenciadores, patrocinadas por esse esquema. Opa, vamos entrar rapidamente. Patrocinada por esse esquema e que faz isso. Agora, por outro lado, você tem Juninho, teria o Sox, você tem Casagrande, você tem jogadores com Vladimir que apoia a democracia. Me parece que o Gilson está ok. Nós vamos falar com ele já nesse momento, Nando, que vamos priorizar, né? Claro. E daqui a pouquinho tá. Opa, esse é o meu coordenador da Macro Ribeirão Preto do Partido dos Trabalhadores. Não sei se ele já está me ouvindo. Está ouvindo, Gilson? Nós já vamos colocar o seu GC, mas eu quero que você fale para o nosso público. Este é o canal da Rede PT Oficial, programa Brasil da Esperança, que está conectado com a Rede Povo de Comunicação. Gilson, está no ar aí? Travou. É um problema tecnológico, nós estamos ao vivo, infelizmente. Internet. Mas o Gilson tem algo importante, viu, Nando? Que é a questão das atividades da qual ele, em nível regional, mais o Jorge Roque em nível local, né? Tiveram com o presidente Luiz Marinho, com a executiva da Macro, com a executiva do PT local, com a executiva do PT estadual, também com a nacional, coordenando os próximos passos. Esperamos ter um comício grande aqui em Ribeirão Preto, atividades de rua, bastante bandeiraço, adesivaço, e mostrar para as pessoas que é possível voltar a uma situação, né, de fé e esperança. Tá no ar aí, Gilson? Tudo bem, Zé? Agora sim, com a sua presença, meu coordenador, estava dizendo que você aqui vai passar mais ou menos o que a gente já tem, Gilson, as ações para as próximas 3 semanas praticamente, 2 e meia, né? Então a gente está muito ansioso
para colocar, nossa, que já está acontecendo. Sábado teve uma atividade no Calçadão fantástica de mobilização, tem grupos espalhados, não só em Ribeirão Preto, na macro inteira, e eu gostaria que você fizesse uma avaliação de como está esse trabalho na macro, Gilson. Estou aqui com o Nando Medeiros, que é o nosso jornalista presente também, está te mandando um oi. Oi, bom dia. Bom, Zé, você participou da última reunião a coordenação de campanha. Acho que nós vamos ter que dar uma ajustada de novo aí, infelizmente. Não tá bom, viu, Anderson? Isso é. Olha, se não conseguir, a gente volta amanhã, não há problema nenhum. Podemos trazer também aqui o secretário de organização da nossa macro, que é o Fabinho Marques, mas o tempo já está se esgotando, né, Nando? E a gente passa então, né? Não deu certo o Lindbergh, né? Não deu certo o Lindbergh, não está dando certo o Gilson. Gilson, você nos desculpe, tá? Mas aqui a casa estará sempre aberta, a gente volta amanhã então com uma conexão melhor. É isso, Anderson? Você conseguiu restaurar aí? A questão é tecnológica. É o tecnológico, pode ser. Então, quando chove, a internet hoje ela chega por cabo, mas ela, para chegar ao cabo, para chegar até a ponta, ela vem via satélite. E com tempo chuvoso, nuvens e tal, a internet acaba ficando complicada, infelizmente. Pedimos desculpa ao querido Gilson Pelizari, mas a gente vai ter a oportunidade, não é, de falar com ele amanhã, ou quem sabe até hoje à tarde ele pode gravar um vídeo para a gente coloca no ar amanhã. Enfim, vamos discutir isso aí, Zé. Porque eu acho importante, né, fundamental, a participação e a atualização dessas informações, né? Sem dúvida. Nando, mas então voltamos a essa situação, né? Jogadores de futebol, né, que falam com o público, são respeitados, são exemplos para crianças, jovens, dar esse tipo de declaração numa rede social ou numa televisão. É uma coisa assim impressionante como pode. Chega a esse ponto de matar quem não votou no inominável e outro que teve a lavagem cerebral, porque ele também não está entendendo. Talvez ele é uma pessoa que tem aí um cognitivo diferente e acha que isso daí normaliza. É por isso que eu falo e repito, aquele artigo da Mili Lacombe, esse cara, por exemplo, nunca vai ler, porque eu acho que ele não tem esse costume, mas a gente vai insistir muito, compartilhar bastante, porque isso realmente, para nós, faz com que é possível entender. A mídia, a imprensa, ao final, né, desta minha análise, eu chego à conclusão que ela foi quem pariu o Bolsonaro. E não, como dizia outros lá atrás, que foi o próprio PT, né? Isso não tem nada a ver, isso era uma coisa louca. Não, e outra coisa, cara, independente da posição que ocupe, o que mais choca, o que mais assusta é a qualidade do ser humano. Nesse caso são jogadores de futebol, que é o meio que eu transito, sou especializado em futebol, jornalista especializado em futebol, mas o que mais assusta é a qualidade do ser humano, Zé. Porque podia ter qualquer outra profissão, pensou desse jeito, teve esse tipo de sentimento, sabe? Pô, o que esse cara é? Nazista, quem não é igual a ele, quem não pensa igual a ele, não merece viver? É isso? É nesse mundo que nós estamos vivendo? É isso que nós queremos continuar vivendo? Não, né? É absurdo, né? Absurdo. Bom, então chegamos ao final deste mais um programa Brasil da Esperança, agradecendo a participação aqui do meu irmão Nando Medeiros, da nossa técnica Anderson Zoreia, da Alessandra, que está sempre aqui colaborando conosco, com esse café maravilhoso, aguinha gelada, tudo certinho, limpinho, ar-condicionado, enfim, maravilhoso. Nós estamos aqui diretamente do Parque Bandeirantes,
dos estúdios da Rede PT. E encerrando esta nossa participação, podemos voltar em qualquer instante nas mídias da Rede PT, do canal Rede PT, e amanhã, com certeza, a partir das 8:45, mais ou menos, no horário petista. Nando, deixa eu mandar um abraço aqui. Manda um abraço aí pro Rogélio, com L de laranja, tá? Rogélio, nosso querido Rogério Salvino, tá falando aqui, ó, forte abraço no Zé Alfredo, fala que sou irmão do Fedato, do Educandário. Olha só. Nosso querido Rogério Salvino, Educandário, na audiência conosco. Educandário, tenho grandes recordações, jogava bola, nadava, comia bastante fruta, perto da minha casa ali no Campos Elíseos. Que bacana. Ok. Rogério, obrigado aí pela lembrança, pelo abraço, retribui para você, toda a família, seu irmão. E agora vamos chamar meu amigo Davi Edgar. Tchau. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.